Começa agora mais um episódio do Padcast. Olá, eu sou o Rafael Gesualdi e este é o nosso Padcast. Chegamos ao nosso 10º episódio, trazendo sempre um tema importante sobre o universo da pediatria. E o programa de hoje tem ouvinte premiado. Então, vamos nessa? Começamos o episódio desta semana anunciando o primeiro ganhador do nosso concurso Fisher-Price. É a Karen Meyer de Oliveira, de Carapicuíba, São Paulo. Ela nos enviou uma foto de um momento muito especial. O dia em que sua filha Estela foi para casa após 19 dias na CTI por ter nascido prematura. Parabéns, Karen. O trenzinho Fisher-Price em breve estará em sua casa. No post desse episódio disponibilizamos a foto da linda Estela. E já está valendo a promoção para esse próximo episódio, que é o carrinho animado do cachorrinho, que ensina números, cores, entre muitos outros recursos. Nós colocamos o link no post do episódio com todas as informações do brinquedo. Participe, envie uma foto de um momento especial em sua família, com seu filho, com a sua filha, para o nosso e-mail ou WhatsApp. O e-mail é o contato@padcast.com.br ou o nosso WhatsApp, que é o 21 97 959 0502. Fisher-Price. Brincar é o melhor começo. Muito bem, e no programa desta semana falaremos sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para falar sobre o tema, eu convoco ela, a doutora Tatiane Maete. Olá, doutora. Olá, escolhi esse tema para essa semana por ser um tema muito corriqueiro, com muitas perguntas e muitas dúvidas. É um assunto que gera muitas dúvidas de mamães e papais, principalmente daquelas crianças que são agitadas. A famosa agitação. E doutora, o que é efetivamente a famosa TDAH? Então, TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno psiquiátrico, neurológico, que acomete nossas crianças e adultos, ou seja, é para a vida inteira, que causa, dentre todas as suas clínicas, um déficit de atenção, ou seja, é aquela criança que tem uma dificuldade na escola, dificuldade de aprendizado, demora um pouquinho mais para aprender aquele conteúdo, uma hiperatividade associada. Você pode ter só o déficit de atenção, você pode ter só a hiperatividade ou você pode ter os dois associados. Por que que é um assunto super badalado? Porque de uns anos para cá, quando começou a ser descoberta a doença, tem bastante tempo, uns 40 anos para cá, todo mundo virou hiperativo, todo mundo virou transtorno de atenção. Todas as crianças foram taxadas como se tendo a doença, o que não é uma verdade. Nós temos inúmeras causas para hiperatividade, inúmeras causas para déficit de atenção, sem ser especificamente o transtorno. E a mamãe e o papai que está ouvindo esse nosso podcast, como é que ele faz para saber se o filho dele possui o transtorno? Então, primeira coisa, na verdade, é procurar ver se a criança, que todo papai e toda mamãe percebe o seu filho, se ele é muito agitado ou se ele tem algum problema escolar. É muito comum a gente receber criança de 2, 3 anos no consultório, a mãe falando que tem hiperatividade. Calma, com 2, 3 anos ninguém tem hiperatividade ainda. Ele pode até vir a ser uma criança hiperativa, mas não é nessa idade que a gente vai fazer nenhum diagnóstico. Nessa idade ele ainda tem agitação normal da idade, ele é levado. Depois de uma certa idade é que aí isso pode começar a causar problema. Quando começa a causar o problema, aí a gente começa a ter o transtorno. Antes de qualquer
qualquer hipótese de transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade, muitas coisas têm que ser conversadas com a mamãe e com o papai. A primeira coisa é se a criança tem uma triagem auditiva, se ela já fez exame de audição. Muita criança agitada é porque não escuta direito, e aí não escuta as ordens e é taxado como malcriado, como levado. Se essa criança tem algum déficit visual, se ela não está enxergando o quadro, se ela não está enxergando bem o professor, ela vai ter déficit de atenção. Ela não vai querer ficar sentada na cadeira para fazer um trabalho, porque ela não está enxergando direito. Se ela gosta da escola, se ela se interage bem com os colegas, se aquilo motiva ela. Então, antes de qualquer hipótese de hiperatividade e de déficit de atenção, todo um ao redor vai ter que ser pesquisado. A mamãe vai ter que responder um questionário, o papai vai ter que responder um questionário que é específico para transtorno de hiperatividade, vai ter que mandar uma cartinha para a escola para saber da escola se aquela criança na escola também é agitada, porque a criança pode ser agitada em casa, mas não ser agitado na escola. Então ele não é hiperativo. Todo um redor tem que ser pesquisado para tentar achar o diagnóstico daquela criança e ver se realmente ela tem a famosa TDAH. Tenho andado distraído. E quem o papai e a mamãe, a quem, né? Na verdade, o papai e a mamãe devem procurar no caso de suspeita da TDAH em seu filho? A primeira coisa que ele tem que conversar é com o pediatra que está acostumado com ele, né? Então vai ao pediatra, vai conversar com o pediatra vai dar um questionário para ele responder, para a mãe, para o pai, geralmente mais alguém da família, um avó, um avô, e a escola. Se for um questionário sugestivo, ou seja, aquela criança está realmente parecendo ter uma TDAH, ele vai encaminhar seu filho para um psiquiatra. Isso mesmo, é psiquiatra ou neurologista. Mas o ideal é que ele seja acompanhado por um psiquiatra, que é quem estuda TDAH. Então, o que ele vai fazer? O psiquiatra vai fazer. Geralmente, a maioria dos lugares tem uma equipe multidisciplinar que vai observar o seu filho por um tempo, vai fazer uma série de exames que não são exames de imagens, tomografia, nada disso. São exames clínicos. Então, são perguntas, observações. Não vai ser de um dia para o outro que você vai ter esse diagnóstico na sua frente. Ele vai ser avaliado por psicólogo, vai ser avaliado pelo psiquiatra. Muitas vezes tem um diagnóstico inicial diferente. Tem vários outros transtornos psiquiátricos que cursam com hiperatividade. É uma série de avaliações que quem faz isso é o psiquiatra, junto com o psicólogo, que a gente chama de uma equipe multidisciplinar, para fechar realmente o diagnóstico de TDAH. E existe algum tipo de tratamento? A criança terá alguma dificuldade no seu desenvolvimento? Então, vamos lá. Primeira coisa, tratamento, claro que existe. Hoje nós temos uma droga, todo mundo já ouviu falar, que é a Ritalina, que é uma das medicações usadas na TDAH. Temos outras drogas muito interessantes, umas mais novas, para o tratamento da TDAH. Só que nem toda criança com TDAH precisa realmente do tratamento com a Ritalina. Tem algumas crianças que não vão precisar, porque estão indo bem na escola, estão indo bem no desenvolvimento. Realmente só vai usar as drogas crianças que tenham problemas de aprendizado. Então, aquela criança que está tendo dificuldade de aprender a ler, aquela criança que está tendo dificuldade de aprender a matemática, aquela criança que está tendo dificuldade de aprender a escrever. Essa criança que está tendo dificuldade, às vezes, até no comportamento com o coleguinha, essa criança vai fazer uso do tratamento. E ela pode sim ter alguma dificuldade de aprendizado. A criança com TDAH, como ela não consegue ficar quieta, ela não consegue se concentrar, ela acaba tendo alguma dificuldade no início, até ela começar a aprender a lidar com a doença. Depois de certo ponto, são crianças extremamente inteligentes, então eles não têm nenhum problema de inteligência. O QI, né, o coeficiente de inteligência é alto dessas crianças. Ele, depois de um certo tempo, ele vai aprender a lidar com o déficit de atenção dele e vai ir bem na escola.
escola. Agora, vai precisar de ajuda. Psicólogo, psiquiatra, às vezes até um professor particular dentro da sua casa para concentrar com a criança, para explicar que é aquele momento, um psicopedagogo. Cada criança vai ter uma certa dificuldade e a mãe vai ter que aprender a lidar com isso. Vai ter que ver qual é o problema, o que seu filho está sentindo falta e procurar um profissional capacitado para ajudá-la. Muito bem. Bom, vamos naquela nossa sessão agora, nosso espaço da dica de ouro da doutora Tatiane Maete. Doutora, em relação ao TDAH, alguma dica especial? A verdade, a minha dica é calma, espere o diagnóstico correto. Nem sempre criança agitada na infância, com 2, 3 anos, vai ser hiperativo quando chega realmente a idade de fazer o diagnóstico, que é com 6, com 7 anos. Meu filho corre o tempo todo, brinca o tempo todo, ele é hiperativo? Não, não é. A criança tem que ter algum atraso escolar para ser hiperativo. Então, calma. Se o seu filho for hiperativo, se você desconfiar realmente de hiperatividade, a escola está reclamando, ele não está indo bem na escola, procure o psiquiatra, sem medo dessa palavra. Procure um psiquiatra especialista, psiquiatra infantil, ou se você não tem como ter acesso a um psiquiatra infantil, um neurologista que vai poder te auxiliar melhor nessa missão. Não é fácil. A criança hiperativa, ela tem que ter uma atenção especial, mas eles se desenvolvem super bem e, como eu falei, são super inteligentes. Legal, bacana. Ficamos por aqui sobre o tema da semana e agora vamos ao nosso bloco de interatividade. Vamos lá, pessoal. E-mail e Zap. Muito bem, participe você também no podcast, envie sua pergunta, sua dúvida, seu depoimento, enfim, interaja conosco pelo nosso e-mail, contato@podcast.com.br ou através do nosso WhatsApp, que é o 21 97 959 0502. Vamos aqui à nossa primeira participação, Carolina Soares, de Porto Alegre, final do telefone 7714. Olá, doutora Tatiane, eu acho que o meu bebê está muito amarelo, principalmente os olhinhos. Como faço para averiguar e ter a certeza que ele não está amarelo, que está tudo certo com ele? Carolina, você não falou a idadezinha do seu bebê, mas eu acredito que deva ser pequenininho, né? Na verdade, o bebê, como a gente já conversou sobre a icterícia, né? Ele pode ficar amarelinho, então pode ser realmente que ele esteja amarelinho. Primeira coisa que você tem que observar, a coloração dos olhos vai ser o último a sair. Então, se o olho estiver amarelinho, você não precisa realmente ficar preocupado. O que você tem que ficar preocupado é com a pelinha dele. Para você saber se tá amarelo ou não, uma dica é pegar e apertar a pelezinha do bebê, porque a pelezinha dele é bem vermelha, todo bebezinho é bem vermelhinho. Então você não consegue ver o amarelo porque tá vermelho. Aperta e solta. Quando você apertar e soltar, se ele estiver amarelo, você vai ver a pelezinha amarela. Aí depois volta a ficar rosadinho. Acha que tá amarelo? Primeira medida, banho de sol. Segunda medida, procure atendimento médico para observar. O médico vai observar se ele realmente está amarelo, se ele precisa de outro tratamento a não ser sem ser o banho de sol, tá bom? Próxima participação, Flávia Assis, de Campinas, São Paulo, final do telefone 8416. Olá, meu filho tem 8 aninhos e eu acho ele baixinho. Como faço para saber? Então, Flávia, primeira coisa que você tem que fazer é levar ele num pediatra para pesar e medir. Segunda coisa que você pode fazer, medir ele e colocar no gráficozinho que tem na carteirinha de vacinação do seu bebê. Toda a carteirinha de vacinação do bebê tem gráfico de peso e altura até 10 anos de idade. E dá para você saber se é baixo, se é alto, se tá muito baixo, se tá muito alto, pelos gráficos que tem na própria caderneta. Então, pela caderneta, você já vai ter noção se ele tá baixo, se tá alto, se tá acima do peso, se tá abaixo do peso, tá certo? São coisas que você pode fazer. Terceira coisa importante, se você é baixa, se o pai dele é baixo, não espere que ele seja alto. Existe uma coisa chamada alvo genético, que é a altura do pai e a altura da mãe.
A partir desses dois é feito um cálculo e a criança vai ficar mais ou menos ali naquela média. Não existe milagre. Se você é baixo, se o pai da criança é baixo, vai ser baixo. Outra coisa que temos, alguns meninos, algumas meninas têm velocidade do crescimento diferenciados, ou seja, cresce menos e depois vão ter uma coisa que a gente chama de estirão de crescimento. Quando chega mais adolescente tem um estirão, ficam altos muito rápido. Tem outras crianças que têm esse estirão antes, com 8, com 9 anos. É aquela criança que é o mais alto da turma, só que depois para de crescer e as outras crianças todas pegam ela. Então calma, se seu filho tá baixinho, primeira coisa, mede, bota no gráfico, realmente tá baixinho, leva ele ao pediatra para pesar, medir certinho, observar se tem alguma coisa a mais que possa fazer para ele crescer ou se é o alvo genético dele. Se for o alvo genético dele, ele vai ser baixinho. Muito bem, próxima mensagem de Catarina Lemos, Cuiabá, Mato Grosso, final do telefone 0015. Doutora, uma dúvida, com 5 anos, uma criança ainda tem que ir ao pediatra e fazer exame de sangue todo ano? Vamos lá, na verdade então são duas perguntas, né, Catarina? Primeira coisa, a criança de 5 anos tem que ir ao pediatra, tá? A consulta é geralmente anual, se a criança não tiver nenhum problema, se estiver crescendo e desenvolvendo bem, anual ou semestral, de 6 em 6 meses, dependendo da região, de se tem alguma intercorrência aí. Exame de sangue não é obrigatório. Criança não precisa fazer exame de sangue anual. Ela tem que fazer exames se ela tiver alguma intercorrência. Então, por exemplo, se for gordinho, estiver acima do peso, vai ter que fazer o exame para ver colesterol, glicose. Se for magrinho, estiver desnutrido, vai ter que ver se está anêmico, se tem alguma coisa. O exame do pediatra vai dizer se tem alguma normalidade, ou seja, se ele achar ele mais pálidozinho, vai pedir um exame para ver se tem anemia. São marcadores para o médico solicitar. Agora, se a criança está 100% no peso bom, altura boa, crescendo bem, não existe necessidade de colher exame de sangue, tá certo? Muito bem, ficamos por aqui, terminou o episódio do podcast. Participem da promoção da Fisher Price, envie fotos da sua família, do seu filho, da sua filha para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail, não deixe de participar e seja uma felizarda como a Karen foi no episódio passado. Tá legal? Um abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.